Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Jonas capítulo 2, são apenas 10 versículos, nós vamos ler o texto inteiro. Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? A palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite, o título é Uma oração para mudar uma vida. Repita comigo: uma oração para mudar uma vida. Esse texto é baseado nessa oração que Jonas fez. Todo o capítulo 2 é uma oração que o profeta Jonas fez. E antes de explicar, de falar para você sobre a oração, eu quero dar uma relembrada para você sobre a história de Jonas. Vamos lembrar um pouquinho do contexto. Todo mundo conhece a história de Jonas? Sabem quem foi? Quem nunca ouviu falar do profeta Jonas, levante a mão aí para saber. Jonas foi um profeta de Deus, e um bom homem durante um tempo. Muitas vezes a gente fala de Jonas como um exemplo de infidelidade, porque ele rejeitou a ordem de Deus de pregar em Nínive, e por causa disso tudo aconteceu uma série de confusões, de problemas. Ele acabou sendo lançado no mar, engolido por um grande peixe, e nesse momento então, em que tudo estava errado na vida dele, ele fez essa oração que transformou a vida dele. Mas o que havia demais em Jonas? Jonas não era um homem infiel. Jonas não era um incrédulo, não era uma pessoa perversa. Ele era um homem de Deus, era um profeta de Deus, foi usado por Deus com certeza muitas vezes. Quando Deus falou com ele, disse para ele pregar em Nínive, ele ouviu a voz de Deus e não achou nada estranho, ou seja, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus, era um servo de Deus. Mas qual foi o grande problema de Jonas? O grande problema de Jonas foi quando ele colocou a vontade dele acima da vontade de Deus. Deus deu a ele uma ordem, era para ele pregar em Nínive, para que as pessoas de Nínive se arrependessem e não viesse juízo sobre eles. Mas acontece uma coisa: Jonas não gostava do povo de Nínive, e não era à toa, eles eram inimigos do povo de Deus. Então Jonas pensou assim: eu vou lá pregar? Eu vou pregar para eles vão se arrepender e Deus não vai castigá-los, eu quero que Deus castigue. Foi esse o problema de Jonas. E ele colocou a vontade dele, o pensamento natural dele, as emoções dele, acima do que Deus tinha mandado. E quando a gente coloca a nossa vontade em conflito com a vontade de Deus, a gente entra numa encrenca. As coisas começam a ficar confusas na nossa vida. A gente começa a se afastar daquela direção abençoada, daquele caminho gostoso em que Deus está conduzindo a vida da gente. E quando a gente anda para longe da vontade de Deus, quando a gente não entende o que Deus está fazendo, quando a gente questiona o que Deus está fazendo, nosso coração começa a se amargar, e muitas coisas começam a dar errado, a gente começa a ter problemas, até que chega um momento em que a gente percebe que a gente tem que mudar. E graças a Deus, apesar de todos os erros que Jonas cometeu, naquele momento dramático ali no fundo do oceano, ele parou e refletiu. E ele disse: espera aí, eu preciso mudar minha vida. Amém? E quando ele disse: eu preciso mudar minha vida, ele fez uma oração. Se você observar,
na Bíblia, e mesmo na vida nossa aqui, você vai notar que muitas vezes, o que faz a gente mudar de vida é oração. Eu já disse algumas vezes, que mudar de vida não é fácil, não é, gente? Você já tentou mudar alguma coisa na sua vida? Quem já tentou mudar alguma coisa na sua vida e ficou chateado de ver como foi difícil? Você, por exemplo, percebe que você fala demais e às vezes fala coisas erradas, aí você tenta se controlar, é difícil. Você tem um problema qualquer, alguma coisa na sua vida, você diz, eu quero mudar isso, é difícil. Algumas pessoas têm alguns vícios, alguns problemas que estão atrapalhando a sua vida, ele diz, eu quero mudar isso, e é difícil. Mas Jonas mudou, e ele mudou por causa de uma oração que ele fez. Então, embora a gente pudesse olhar para Jonas e ver muitas coisas erradas na vida dele, no momento em que ele saiu da vontade de Deus, que ele foi teimoso, ele foi rebelde, a gente vê uma coisa boa na vida dele, que através dessa oração, a vida dele mudou, e Deus atendeu e aceitou a oração dele. O texto termina dizendo, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Deus disse assim, gostei da sua oração, gostei do seu arrependimento, agora você está no caminho certo. Então, se você precisa mudar algo na sua vida, oração é o caminho, amém? E se você fizer uma oração, que seja uma oração realmente, que toque o coração de Deus, você vai ver muitas coisas maravilhosas acontecendo na tua vida. Nossa maior esperança é a oração. Se você orar, Deus vai agir. Se você orar com um coração sincero, fervoroso, se você orar na direção da vontade de Deus, qualquer coisa na sua vida pode ser mudada, pode ser transformada, amém? Você não precisa se conformar com problemas antigos, você não precisa se conformar com vícios, você não precisa se conformar com a sua história, com o seu passado e achar que você está condenado a um determinado caminho, porque você nasceu assim, porque a sua família era assim, porque você sofreu tal problema na sua infância. Você não precisa se conformar com nada. Aquilo que precisa ser mudado na sua vida, se você tiver um coração disposto diante de Deus, se você orar como Jonas orou, funcionou para ele, vai funcionar para você, amém? Então eu quero falar com vocês sobre uma oração para mudar uma vida. Que tipo de oração foi essa que Jonas fez? Quais são as marcas que a gente pode ver nessa oração, para que a gente busque repetir esse mesmo caminho na nossa vida, amém? Em primeiro lugar, uma oração para mudar uma vida precisa reconhecer a sua realidade. A primeira coisa que nós precisamos fazer na oração é reconhecer o que está acontecendo. Não adianta eu orar e querer que Deus faça a minha vontade, que Deus faça o que eu estou pedindo, se eu não conseguir através da oração, ouvir a Deus, entender o que está acontecendo na minha vida e me colocar diante de Deus. A oração precisa me ajudar a entender a realidade, entender o que está acontecendo. Se eu preciso me arrepender, eu preciso ouvir Deus falar isso. Se existe um caminho que eu preciso tomar, eu preciso ouvir Deus falar isso. Então a primeira coisa que precisa acontecer numa oração é reconhecer a sua realidade. Veja o que aconteceu com Jonas. Ele percebeu que a coisa não estava boa, ele reconheceu o problema dele. No versículo 4, ele mostra que ele percebeu que ele estava longe de Deus. Ele diz assim, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele está dizendo assim, eu estou longe de Deus. Para eles, naquele tempo, estar no templo era fundamental. O templo era o lugar onde Deus manifestava a sua glória. Então ele está lá no fundo do oceano e pensando assim, eu vou voltar a estar pertinho de Deus lá no templo, buscando ao Senhor? Eu vou ter essa oportunidade de novo? Ele percebeu que ele estava longe de Deus. Esse foi o primeiro sinal de que ele começou a entender a sua realidade. Ele se sentiu angustiado. No versículo 3 ele diz assim, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Sabe, ele estava se sentindo angustiado. Você entendeu a ideia aqui? As ondas e as vagas passando lá em cima, quer dizer, ele estava lá no fundo do mar, esquecido, sem alternativa, percebendo que a vida acontece lá em cima, mas eu estou aqui largado, esquecido. Então, a primeira coisa que aconteceu nessa oração, e que eu observo que nós precisamos entender também, é que nós temos que compreender a realidade.
Você precisa entender, deixar Deus falar com você, entender o que está se passando. Às vezes você está angustiado, está ansioso, você precisa deixar o Espírito de Deus te mostrar o que está acontecendo. Às vezes a gente está rebelde e não reconhece que está rebelde contra Deus. Precisamos deixar Deus mostrar para a gente o que é que está acontecendo, porque o primeiro ponto para uma mudança é saber onde é que você está. Entendendo onde é que você está, aí você vai poder entender para onde você tem que ir. Mas se você não reconhecer a realidade, se você não reconhecer o que Deus está falando, as coisas ficam complicadas. Ele percebeu também que ele se sentia preso. Versículos 5 e 6, ele diz assim: as águas cercaram a minha alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele estava preso, literalmente. E era assim que ele se sentia por dentro também. À medida que ele se afastou de Deus, que ele se distanciou da vontade de Deus, ele foi se sentindo cada vez mais amarrado. Existe um texto que é até bonito, chega a ser poético, quando ele fala dos ferrolhos, né? No versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim. Você já assistiu um filme em que a pessoa vai ser presa, e aí então aquela cena que mostra a porta da cela fechando e o trinco, né? Parece que é um decreto, né? Fechou o trinco ali, agora acabou. Agora está preso mesmo, agora não tem jeito. Foi assim que Jonas se sentiu, preso. A sua vida, que antes era uma vida de liberdade, uma vida em que ele servia a Deus, ele podia ir para onde ele quisesse, agora ele está se vendo preso, amarrado. Então Jonas mudou porque sentiu a sua dor. Jonas mudou porque percebeu que algumas coisas estavam fora do lugar. E nós muitas vezes demoramos para perceber que as coisas estão fora do lugar. Nós muitas vezes demoramos para perceber que tem coisas que tem que ser mudadas. A gente demora para se revoltar contra o problema e dizer: eu vou mudar. Muitas vezes a gente está vendo o diabo perturbar nossa vida, e a gente vai ver que é assim mesmo a vida. E a gente vê os problemas se avolumando e a gente pensa: fazer o quê? Paciência, é a cruz que eu tenho que carregar. Nada disso. Então reconheça a sua realidade. O que é que está acontecendo na sua vida? Você está em paz? Está debaixo da bênção de Deus, da unção de Deus? As coisas estão fluindo na sua vida? Ou tem alguma coisa amarrando, atrapalhando? Ou tem algum sentimento, alguma emoção que está confundindo a sua vida? Você está de acordo com a vontade de Deus ou está fora? Se estiver fora, agora é a hora de você reconhecer. Fazer uma oração como Jonas fez, em que você percebe a sua situação, reconhece o seu problema, reconhece que as coisas não estão bem e que você precisa mudar. Ele se viu semelhante aos que desprezam a Deus. Jonas era um homem de Deus, era um profeta. Só que lá no versículo 8 ele diz assim: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele está falando daqueles que, os idólatras, que desprezavam a Deus. Aí ele pensou assim: poxa, eu estou igual a eles, eu estou aqui longe de Deus, como é que pode acontecer isso? Eu sou um servo de Deus, eu não posso aceitar ter o mesmo destino daqueles que desprezam a Deus. Eu não posso aceitar que minha vida seja igual a de um incrédulo que está lá fora e nem conhece a Jesus. Se Jesus está na minha vida, se o Espírito Santo está na minha vida, tem que acontecer algo diferente, amém? E foi esse o momento em que Jonas então começa a mudar. O texto começa dizendo então que houve um momento em que ele caiu em si, houve um momento em que ele reconheceu a sua situação. Eu vou perguntar para você: quanto tempo demora para você reconhecer que precisa mudar? Quanto tempo demora? Jonas foi agora, lá no ventre do peixe. Ele podia ter se arrependido um pouco antes, ele podia ter orado quando ele estava lá em cima no barco ainda, ele teria abreviado o seu sofrimento, ou ele poderia ter persistido no erro. E a gente? E eu e você? Quanto tempo você demora para dizer: tá bom, Senhor, eu aceito a sua vontade? Quanto tempo você demora para responder para Deus e dizer: é verdade, do jeito que está indo não está bom, preciso mudar? Porque sabe qual a coisa mais difícil para a gente mudar? É querer mudar. Jonas quis.
houve um momento em que ele caiu em si. Abriram-se os seus olhos e ele percebeu: do jeito que está, não está bom, eu estou parecendo um incrédulo qualquer, minha vida não está tendo diferença dos outros, eu sou um profeta de Deus, o que eu estou fazendo nesse fundo do mar aqui? Isso aqui não é meu lugar. Então a primeira coisa que nós vemos na oração de Jonas é que ele reconheceu a sua realidade. Reconheça, deixe Deus falar com você e te mostrar o que é que tem que ser mudado na tua vida, amém? Pode aplaudir ao Senhor. A segunda qualidade de uma oração para mudar uma vida, se você quer fazer uma oração para mudar uma vida, é intensidade. Jonas não fez uma oraçãozinha qualquer, ele não fez aquela oração rápida, superficial. Sabe aquela oração? O cara está morrendo de fome, ele vai almoçar, ele fala assim: Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aquela oração sem compromisso, aquela oração rápida. Ele não fez uma oração religiosa, formal: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Não. Ele fez uma oração intensa. Uma oração para mudar uma vida tem que ser uma oração intensa. Orar, muita gente ora, mas orar de verdade não é todo mundo que ora. Orar com intensidade, orar com coração, orar realmente abrindo-se para Deus, para falar o que está sentindo e para ouvir o que Deus tem para falar, não é todo mundo que faz. Tem gente que foge da oração quando está errado. Quando percebe que as coisas não estão bem, tem gente que foge da oração, tem gente que foge do culto. Tem gente que já me disse assim: pastor, eu não queria nem vir no culto hoje, porque eu sabia que Deus ia falar comigo. Eu sabia que Deus ia falar comigo, eu não queria vir, mas eu acabei vindo e Deus falou comigo. A oração tem que ter intensidade. Para mudar uma vida não é fácil, gente. Existe uma série de coisas que impedem a gente de mudar. A nossa própria fraqueza, os nossos maus hábitos, vícios, costumes, a pressão de fora, a pressão espiritual, tudo isso tenta atrapalhar, impedir você de mudar. O diabo não quer que você mude, e às vezes nem você está querendo muito. Não é fácil mudar. Quer mudar? Tem que ser uma oração que tenha intensidade, tem que ser a sua oração. Sabe, nessa hora não adianta nem terceirizar a oração, não. O profeta fulano de tal vai orar por mim. Você tem que orar e colocar o seu coração diante de Deus. É hora de você dizer para Deus o que você quer. É hora de você dizer para Deus se você quer mudar ou não quer. É hora de você dizer para Deus que você não está satisfeito com a maneira como as coisas estão. Então tem que ser a sua oração, uma oração intensa. No versículo 2 ele diz que ele clamou, ele gritou. Veja lá. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste minha voz. O peixe não deve ter gostado, deve ter pensado assim: alguma coisa está me fazendo mal aqui. Estava lá o Jonas orando, clamando, gritando. Sabe, a questão não é nem a forma exterior. Algumas pessoas se expressam muito, outros são mais quietos, mas você pode estar ali ajoelhado e orando intensamente. Vocês se lembram de Ana, a mãe de Samuel? A Bíblia diz que essa mulher era estéril, e ela foi orar a Deus para pedir um filho. Ela queria ter um filho, e ela disse: Senhor, eu vou entregar para o Senhor esse filho. E foi um grande homem de Deus. Mas ela orava tão intensamente no seu cantinho, que o sacerdote, passando de lado, achou que ela estava bêbada. Era tão intensa a sua oração, que ela estava ali orando. O sacerdote falou assim: mulher, essa hora da manhã você já está bêbada? Ela disse: não, Senhor, é a aflição do meu coração que está fazendo isso. Eu estou orando aqui intensamente diante de Deus. Então, você quer mudar de vida? Faça uma oração com intensidade. Ele clamou, ele gritou, ele disse: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Então tem que ser uma oração que não aceite limites. Tem que ser uma oração que seja mais forte do que as circunstâncias. Tem que ser uma oração que não aceite nem que o diabo coloque empecilhos. Tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso da tua bênção, eu quero mudar,
eu quero algo novo na minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu reconheço que eu estava errado, eu reconheço onde é que eu errei, onde é que eu deixei de seguir a tua vontade, onde é que eu coloquei a minha vontade acima da tua. Uma oração em que você se derrama, coloca o seu coração diante de Deus, não palavras vazias, não palavras religiosas, não palavras falsas, mas palavras sinceras, dizendo para Deus tudo o que você sente e tudo o que você deseja. Uma oração para mudar uma vida tem que ser uma oração intensa. Jonas não estava nem no lugar certo, ele estava no lugar errado. O lugar certo era estar lá no templo, onde os outros estavam, adorando a Deus. Ele estava no lugar errado, lá no fundo do mar. Ele não se preocupou com isso, nem isso foi barreira para impedir a oração de Jonas chegar até Deus. Foi uma oração tão intensa que ele falou: eu não aceito limites, eu não aceito barreiras, eu estou no pior lugar, no pior momento, mas aqui onde eu estou, eu vou dizer: Senhor, muda a minha vida. E essa intensidade, essa sinceridade, essa maneira de derramar o seu coração, fez com que Deus atendesse a oração. Então essa oração tem que subir até Deus. No versículo 7 diz lá: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele estava no lugar errado, mas Deus está sempre no lugar certo, pronto para ouvir a sua voz e a sua oração, amém? Deus está sempre pronto para responder a oração que é intensa, que é verdadeira, que é profunda, que é honesta, que chega diante de Deus e diz o que sente, o que precisa. Tem que ser uma oração de fé, uma oração que olha para Deus em vez de olhar para as circunstâncias, uma oração que se nega a aceitar qualquer empecilho que o diabo tenha colocado. E nessa oração intensa, Jonas foi então atendido. A terceira marca de uma oração para mudar uma vida é que você precisa apoiar-se em Deus e não em si mesmo. Quando a gente ora e quer mudar, a gente vai deparar com a nossa fraqueza. Alguém aqui fumava e penou para deixar de fumar? Eu nunca tive esse vício, mas eu sei que é uma desgraça, né? É duro. Então você diz assim: eu vou mudar. Aí no dia seguinte não mudou ainda, passou uma semana, não mudou. E tem gente que passa anos tentando e não mudou. Ou seja, quando você tenta mudar, você vai descobrir que você não é muito bom. Você já está todo errado, está precisando mudar. Por quê? Porque você comete erros. Eu também. Quem aqui nunca cometeu erros? Quem aqui não tem fraquezas? Então na hora de mudar, se você buscar força em si mesmo, sabe essa bobagem de autoajuda, de dizer: acredite em você, você vai ver onde é que você vai chegar. Você vai se apoiar em si mesmo? Na sua capacidade? A sua capacidade te leva para o fundo. A capacidade de Jonas fez ele se rebelar contra Deus e ir para o fundo do oceano. A capacidade de Jonas levou ele ao buraco, ao problema, não à solução. A solução está em Deus. E quando eu oro, quando eu me arrependo, quando eu faço uma oração em que eu reconheço a minha realidade, quando eu faço uma oração intensa buscando a Deus e eu quero mudar, a grande bênção, gente, é que não dependo só de mim. Através da oração, eu estou acionando o poder de Deus. Mais do que o poder de Deus, eu estou acionando Deus. O que é clamar? É dizer: Deus, vem. O que é invocar? Chamar para dentro. Quando eu invoco a Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, vem fazer parte disso aqui comigo. E aí não é mais só você, é você e Deus. Ficou mais fácil? Muito mais fácil. Então a oração de Jonas, ela se apoiou em Deus, ela se apoiou na graça, no poder, na soberania de Deus. Ele não ficou limitado. Veja lá, Jonas, ele estava diante de Deus, distante de Deus, mas Deus ainda era o seu Deus. Ele era um profeta rebelde, fujão, mas Deus ainda era o seu Deus. No versículo 1 ele diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Deus é o seu Deus, amém?
Você pode dizer isso? Deus é o meu Deus. Então, quando você ora e busca mudança, não vai tentar provar que você é bom. Não adianta você chegar aqui e dizer assim: Deus, eu reconheço, eu fiz tudo errado, me perdoa, agora o Senhor vai ver que eu vou fazer tudo certinho. Agora o Senhor vai ver que eu fui mal, mas eu posso ser bom e eu vou fazer as coisas direito. Você está confiando em si mesmo, na sua capacidade. Você tem que chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, fui eu que entrei aqui nesse buraco, mas é o Senhor quem vai me tirar. Eu pequei, mas é o Senhor quem tem a graça e o perdão. Eu fui fraco, mas o Senhor é poderoso, e o Senhor ainda é o meu Deus. Eu posso estar errado, eu posso estar com a minha vida torta, eu posso ter me afastado, eu posso ter esfriado na minha fé, mas o Senhor ainda é o meu Deus. Eu mudei durante um tempo, e agora estou voltando. O Senhor nunca muda. Jonas mudou, ele já foi um profeta fiel a Deus antes, mas naquele momento ele mudou, ele estava fora da vontade de Deus. A gente muda, mas Deus não muda. Deus continua sendo o seu Deus, e é nele que você vai encontrar todo o poder para vencer. No versículo 6 ele diz também: fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. É em Deus que ele está se apoiando para conquistar a sua vitória. Depois de reconhecer a sua realidade, o versículo 6 diz assim: contudo, ou seja, não vou ficar aqui. Eu errei, eu cheguei até aqui, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Eu caí aqui, mas não é o fim. Agora eu vou olhar para Deus. E quando ele olhou para Deus, ele começou a receber então o poder, a graça para viver algo diferente. Então, com essa atitude, ele deixou de olhar para as circunstâncias. Quando a gente precisa mudar de vida, muitas vezes a gente está imerso em circunstâncias ruins. As coisas à nossa volta não estão boas, os problemas parecem muito grandes, e se a gente fica olhando para os problemas, para as nossas fraquezas, para os nossos erros, remoendo culpa por ter errado tantas vezes, e a gente fica só nessa confusão de pensamentos e sentimentos, olhando para os problemas, olhando para as nossas fraquezas, olhando para o passado, a gente não sai daí. Você não vai sair do buraco olhando para o buraco, você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para Deus e em Deus encontrar a força e o poder para fazer as coisas diferentes. Deus é quem nos restaura, e Ele nos restaura apesar de nós. Ele não te restaura porque você é muito bom, Ele não te restaura porque você é um cara forte, cheio de qualidades. Ele te restaura quando você busca Ele e confia nele. Então, a nossa alma é cheia de fraquezas. A alma de Jonas era cheia de fraquezas. Ele expressou isso em alguns momentos. Ele teve um momento de dúvida. Lá no versículo 4 ele diz assim: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas era gente igual a gente. A sua alma não é boa o suficiente para ele confiar nela. A sua alma fraquejou. Lá no versículo 4 ele diz: será que eu vou voltar a estar lá no templo? Será que eu vou ter mais uma chance? Então a sua alma não é um bom ponto de apoio para você sair do problema. Na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, você não vai encontrar força suficiente para mudar a sua vida. Jonas sofreu, sentiu todas essas coisas. No versículo 7 ele estava lá cansado já. Diz assim: quando dentro em mim desfalecia a minha alma. Estou quase morrendo, quase não tem ânimo mais aqui dentro. O que é desfalecer, gente? Ele estava morrendo, estava desmaiando, estava, sei lá, talvez deprimido, não tinha ânimo mais para enfrentar as coisas. É nele que ele vai encontrar força? Não. Uma oração para mudar uma vida tem que se apoiar em Deus e não em si mesmo. Uma oração para mudar uma vida não pode ser baseada na alma. A alma estava angustiada. Lá no versículo 2 ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele estava angustiado. Quantos aqui sabem o que é angústia? É uma coisa tão maligna que até para falar dá um nó na garganta, né? Angústia.
É aquele negócio que aperta. Você não encontra saída, você não encontra força em si mesmo. Então, uma oração para mudar uma vida é uma oração em que você para de olhar para si mesmo, começa a olhar para Deus, começa a crer no poder que Deus tem. No versículo 7 ele mostra que ele se lembrou do Senhor. Ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Aqui ele começa a mudar. Opa, agora eu estou olhando para Deus. Eu me lembrei do Senhor, meu Deus, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando a alma já estava desfalecendo, ele simplesmente olhou para Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Olha o versículo 9, ele diz: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. O que quer dizer ao Senhor pertence a salvação? É Ele quem tem o poder de livrar, é Ele quem tem o poder de salvar, é Ele quem tem o poder de curar, é para Ele que eu vou correr, amém? É olhando para Ele que eu vou encontrar força. A minha parte é buscar Deus, é me derramar, orar com intensidade, mas mesmo quando eu oro com intensidade, quando eu faço tudo, eu ainda sei que ainda é pouco. Eu preciso depender do poder de Deus, eu preciso confiar que Deus vai agir na minha vida. Não adianta eu fazer uma oração intensa, mas que seja só produto da alma. Chora, 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 esperneia e vai embora angustiado do mesmo jeito que estava? Não. A oração verdadeira, ela pode até começar angustiada, como ele estava, pode até começar frágil, como ele estava, desfalecendo, como ele estava, mas no momento que você começa a olhar para Deus, opa, espera aí, saiu daquele sufoco, começa a respirar, não é? Agora eu estou olhando para Deus, e quanto mais você olha para Deus, mais você é fortalecido, você é cheio, a paz de Deus começa a encher o seu coração, o Espírito de Deus começa a falar com você, Deus começa a falar com você, e a voz de Deus vai te trazendo força, vai trazendo ânimo, vai mudando todo aquele contexto em que você estava imerso. Então, a oração pode começar errado, mas ela tem que endireitar. A oração às vezes começa: Deus, eu não aguento mais, aquela choradeira, mas chega um momento que você tem que olhar para Deus, senão vira só lamentação. E quando você olha para Deus, você vai então encontrar a vitória, amém? Em quarto lugar, uma oração para mudar uma vida tem que assumir propósitos e atitudes. Uma oração para mudar uma vida tem que assumir propósitos e atitudes. Não adianta a gente orar e como se fosse um compartimento, né? Eu estou aqui, eu saio, vou lá no meu quartinho, eu oro, acabou a oração, em nome de Jesus, amém. Amém significa desliguei, não vou mais, agora Deus está lá e eu volto aqui e vou viver minha vida. Não. Amém não significa agora acabou, agora não estou mais falando com Deus. Não. A oração tem que continuar. A oração é um propósito, a oração tem que envolver atitudes. Você está aqui orando e você diz: Senhor, abençoa minha vida, faz isso, amém, amém, e eu saio e continuo com o meu coração, com o meu propósito, com minha busca por atitudes, para ver a diferença. Muita gente ora de uma maneira estranha, parece que as pessoas têm assim: eu tenho a minha vida natural, aí eu entro aqui, agora é hora de orar. Acabou a oração, volta para a vida natural. Não. Acabou o momento de oração, você continua com um propósito, com um objetivo. E veja o que aconteceu com Jonas. Ele reconheceu a graça de Deus e a sua salvação, lá no final do 8, final do versículo 9. Então a primeira atitude de Jonas foi orar. Quando ele orou, ele reconheceu o seu pecado, mas aí ele começa a olhar para Deus. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ele está dizendo assim: eu vou cumprir os meus votos diante de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Propósito. Não acabou ali a oração, não acabou ali a entrega de Jonas. Ele está dizendo assim: eu vou continuar andando na tua presença. Você está aqui hoje, você veio por um motivo.
Talvez tenha vindo simplesmente para louvar e adorar a Deus. Glória a Deus pela sua vida, porque você se dispôs a vir aqui buscar a Deus e adorar a Deus. Mas talvez você tenha vindo com um propósito. Talvez exista uma necessidade na sua vida. E quando você sair por aquela porta, acabou o seu momento religioso e você volta para a vida natural? Não. Você tem que andar no Espírito. Você tem que andar com um propósito. Aquilo que você veio buscar, você tem que continuar buscando. Aquilo que você colocar como propósito de vida diante de Deus, você tem que continuar buscando. Amanhã você vai para o seu trabalho, você tem que continuar com esse propósito firme na sua mente. É algo que tem que permanecer na sua vida. E foi assim na vida de Jonas. Ele estava declarando: os votos que eu fiz, eu vou pagar. Eu vou cumprir os meus propósitos diante de Deus. Ele estava sinalizando que ele ia continuar dentro daquilo que Deus estava chamando para a sua vida. Então, ele tornou-se grato a Deus. Ele assumiu um propósito de servir e de adorar a Deus. Ele disse isso claramente lá no versículo 9: com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Eu vou te buscar, Deus. Eu não estou pedindo só para o Senhor me livrar do problema. Eu quero mudar minha vida. E quero continuar num propósito de buscar ao Senhor todos os dias da minha vida. Ele assumiu compromissos com Deus. É muito fácil pedir uma bênção para Deus. Mas muita gente não se compromete com Deus. Muita gente não tem objetivos e propósitos de vida com Deus. Muita gente terceiriza a sua oração e vai lá, não tem sequer compromisso com Deus para orar. Ele vai lá e pede que alguém ore por ele. Você pode pedir oração para que no momento de fraqueza outras pessoas possam se unir a você. Glória a Deus, não tem problema nisso. Você pode pedir oração e dizer: pastor, vamos orar? Vamos orar. Mas você tem que buscar a Deus e tem que ter propósitos de vida com Deus. Jonas não pediu apenas para sair dali. Ele não pediu para resolver o problema dele. Ele olhou para Deus e reconheceu que ele estava errado. E reconheceu que precisava mudar. Reconheceu que precisava voltar para a dinâmica de vida que ele tinha antes. E assumiu compromissos com Deus. Deus, eu vou te servir. Eu vou pagar os meus votos. Eu vou te oferecer sacrifícios. Eu vou te adorar. Eu vou servir ao Senhor. Então eu pergunto a você: o que você quer hoje? Mudar de vida ou só se livrar de um problema? Quer mudar de vida ou quer só se livrar de um problema? Se você quiser só se livrar de um problema, eu vou te dar uma notícia ruim. Daqui a pouco você vai ter outros problemas para tentar se livrar. Agora, se você quiser mudar de vida, é assumir um compromisso de servir a Deus e saber o seguinte: o meu Deus está comigo. E aí qualquer problema que vier, a presença de Deus na sua vida é que vai fazer a diferença. Amém? Queria orar por você. Quantos aqui reconhecem que precisam mudar? Jonas era um servo de Deus, como você é. Não é vergonha reconhecer que tem que mudar. Vergonha é dizer não quando Deus está falando com a gente. Jonas era um profeta de Deus, mas no momento que ele tomou um caminho errado, ele teve que voltar atrás. Se você quiser mudar algo na sua vida hoje, coloque diante do Senhor. Diga para Ele assim: Deus, eu quero fazer uma oração para mudar. Busque a Deus com intensidade. Seja franco, transparente com Deus. Reconheça o que está errado, o que precisa ser mudado na tua vida. Diga para Ele: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder. Eu já tentei na minha força, eu já tentei sozinho. As coisas estão difíceis, eu estou enfrentando lutas, eu não estou vendo ainda o caminho claramente. Não importa. Olhe para Deus. Deus vai estar com você na tua luta. Deus vai estar com você na tua vida. Deus vai te dar a vitória. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida de todos nós aqui diante do Senhor agora e clamar para que o teu poder venha sobre as nossas vidas, Deus, que assim como Jonas recebeu uma resposta do Senhor, assim como o Senhor disse sim para ele, como o Senhor se agradou da oração que ele fez, que o Senhor se agrade da oração que nós fazemos também ao Senhor nesse momento, Pai. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós, que o Senhor venha nos encher do teu Espírito, nos capacitar para vencer as nossas lutas, Pai. Que a tua bênção seja sobre nós,
nós e nós possamos derrubar todo e qualquer obstáculo que esteja impedindo a nossa mudança, a nossa vitória, Pai. Derrama graça sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor conhece os corações aqui e certamente existem pessoas que estão lutando com alguns problemas que já ficaram velhos, problemas antigos para os quais eles não viram solução, mas o Senhor tem solução para as nossas vidas, Pai. Por isso eu clamo no nome de Jesus, derrama sobre cada um de nós, derrama o teu poder, derrama a tua graça, Senhor. Nós queremos te honrar, te agradecer, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Não permita que nenhum de nós aqui saia do mesmo jeito, ó Deus. Se alguém se afastou, se desviou por um momento da tua vontade, colocou a sua vontade acima da tua, que hoje seja o momento de reconhecer como Jonas reconheceu, voltar atrás e poder glorificar o teu nome, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor.